Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Baú da História. Meu nome é Antônio Henrique e nesse vídeo eu vou abordar uma passagem histórica que se desenrolou na região onde está inserida as cidades de Santos Dumont, Antônio Carlos e Barbacena, que muito poucas pessoas conhecem sobre ela. Mas ela é muito sinistra e eu acho interessante vocês conhecerem um pouco dessa passagem. Ela se passou no tempo em que a cidade de Santos Dumont ela ainda era conhecida como um arraial, o Arraial de João Gomes, que pertencia à paróquia do Engenho do Mato, que é atual Chapéu d'Uvas, que naquele período ainda pertencia à vila de Barbacena. Então, eu vou contar um pouco da história de um bando de assaltantes que durante 4 anos aterrorizou os viajantes que passavam pela região no trajeto do Caminho Novo que ligava ao Rio de Janeiro a Ouro Preto. O bando ficou conhecido como Quadrilha da Mantiqueira. E pelo nome você já deve ter intuído que eles agiam no trecho aproximadamente aonde hoje está a cidade de Santos Dumont até a região de Barbacena atual. Vários relatos, documentos e até romances dão conta da experiência desse bando que legou para a região, na época, uma imagem de área muito perigosa. Desde 1755, os sertões da Mantiqueira eles passaram a ser considerados áreas proibidas à ocupação pelo governo português, porque a coroa portuguesa ela queria evitar a abertura de caminhos que facilitassem o contrabando. Então, devido a essa característica, a região que posteriormente ficou conhecida como Zona da Mata, ela se tornou um território muito favorável para a ação de bandos de criminosos que agiam em torno das paragens através da estrada que ligava até a cidade de Ouro Preto. Bom, tudo começou por volta de 1780, quando, misteriosamente, uma série de pessoas começaram a desaparecer no trajeto que se cortava a região e elas não deixavam vestígio. No primeiro momento, o governo português ele pouco fez sobre esses boatos e sobre esses desaparecimentos. Isso porque isso favorecia os interesses do governo português, que tentava evitar que as pessoas circulassem pelos caminhos sem ser os oficiais, O problema todo se agravou quando as pessoas que começaram a sumir no trajeto já não eram mais pessoas comuns, mas sim pessoas importantes e comerciantes ricos que circulavam pela região. Então, a partir daí, as autoridades não tiveram opção e iniciaram um processo de investigação sobre esses desaparecimentos. Bom, o comandante do destacamento que é encarregado de patrulhar a região era o alferes Joaquim José da Silva Xavier, isso mesmo, o Tiradentes. Ele estava subordinado ao tenente-coronel José Aires Gomes, que era filho de João Gomes, aquele sesmeeiro que foi o responsável pela fundação do arraial que deu origem à cidade de Santos Dumont. Vale lembrar que o José Aires Gomes ele foi um dos inconfidentes que participou da Conjuração Mineira. O bando ele agia de diversas formas, e uma delas era na base da tocaia. Então, como os viajantes tentavam para fugir da fiscalização, eles acabavam se arriscando nas trilhas fora do caminho real. Então, quando eles eram capturados, eles eram levados para locais ermos e ali eles eram assassinados a facadas ou a tiros. Então, todos os seus pertences eram roubados. E para não deixar vestígios, até mesmo os animais eram sacrificados. Então, essa era a estratégia principal do bando que agia na região. Mas eles também agiam de uma outra forma. Eles utilizavam muito o disfarce, porque ao longo dos seus assaltos, eles acabaram conseguindo algumas roupas do destacamento oficial que patrulhava a região. Então, usando o uniforme dos soldados, eles acabavam abordando os comerciantes que passavam na região e os conduziam essas vítimas para as regiões de mato fechado, onde eles eram roubados e eram assassinados. As investigações que foram conduzidas pelo José Aires Gomes e pelo alferes Tiradentes localizaram um acampamento para aproximadamente 10 pessoas numa região de mato ermo, ali próximo de onde hoje está a cidade de Antônio Carlos. Era uma região que era conhecida como Registro Velho. O líder do bando ele se chamava Joaquim de Oliveira e ele era conhecido como Montanha. Inclusive, esse era um dos apelidos do bando, o Bando do Montanha. E ele era auxiliado por um cigano que tinha o nome de José Galvão. Eles só foram capturados porque um dos criminosos, chamado Miguel Pinheiro, ele ficou tão doente, mas tão doente, que no leito de morte, recebendo a extrema unção,
ele se arrependeu e confessou seus crimes, e aí entregou todos os seus comparsas. Só que quando os comparsas foram presos, apareceu um problema. Eles não puderam ter as suas penas executadas na própria região, porque como eles eram todos homens brancos, eles tiveram que ser julgados no Tribunal da Relação lá no Rio de Janeiro. Então isso mostra que na época a justiça tinha um caráter seletivo. Dependendo da estratificação social da pessoa, a aplicação da justiça e das penalidades era diferenciada. Alguns livros sobre Santos Dumont, como o do Luiz Mauro de Andrade Fonseca, que se chama O Arraial e o Distrito de João Gomes, eles fazem menção a esse episódio. E é bem interessante você conhecer. Mas tem um estudo de um historiador chamado Rodrigo Leonardo de Oliveira, chamado Mão de Luva e Montanha, Bandoleiros e Salteadores dos Caminhos das Minas no século XVIII. Ele faz um estudo bem aprofundado sobre esse episódio que marcou a região há mais de 200 anos atrás. Então, quando você pensar em Santos Dumont, você se lembra que ela tem passagens muito interessantes e que nós nos orgulhamos de ser hoje uma cidade pacata, mas que nós temos no passado episódios sinistros, como esse do Bando da Mantiqueira. Então eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena exposição e se lembrem que quando forem andar pelas trilhas da cidade, tomem cuidado com os fantasmas das mantiqueiras. Um abraço!